Tudo bem, Raquel? Oi. Se preocupa não que depois eu vou. Você vai aparecer muito pouco nesse vídeo, porque ó, eu tô tendo que fazer isso aqui, ó. Tá vendo a gambiarra? Eu tô tendo que fazer com você por. Então, praticamente nem vai aparecer, porque tá ruim a fazer assim, porque eu não tenho como te olhar e filmar. Então, vai ser mais o áudio mesmo de você, se você quiser responder depois que a gente conversar, e nem vai aparecer, porque eu não tô conseguindo gravar. Então vai ficar mais a minha cara mesmo, tá bom? Se preocupa não. Raquel, você viu o vídeo que eu te mandei, né? Então tá, olha só. O que você entendeu do vídeo que eu te mandei, que falando das capitanias hereditárias? O que você entendeu? O que você aproveitou para conhecer? O que você não sabia? Eu entendi que Portugal era um país que vivia de comércios, né? E quando ele estava fazendo essa rota de vinda e ida, eles descobriram o Brasil. Aí os portugueses, assim, foram, assim, para cada país, assim, aí Amsterdã, ficou cuidando de quantos barcos, né? 7? 13. 13 embarcações. Foi líder de três embarcações. Aí, o que eu utilizei, o que eu não sabia era isso mesmo, sabe? Que o Pedro Cabral, assim, eu sabia que ele que descobriu o Brasil, assim, mas eu não sabia que ele foi líder de 3 embarcações. Aí isso daí me surpreendeu. Então, na verdade, o que acontece? Ele não foi o líder das 3 embarcações. Essas embarcações que vieram para cá são embarcações dos homens que receberam as terras de doação do rei de Portugal, que era o Dom João. Então, o que acontece? O que acontece? Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Brasil e o nosso país precisava ser colonizado. Ele precisava que viessem os portugueses para cá para ocupar o território. Por quê? A Espanha queria o nosso território, outros países europeus queriam o nosso território, e, na verdade, na cabeça deles, o território era de quem? Era deles. Então, porque foram eles que descobriram. Então, na cabeça deles, Brasil pertencia a Portugal e ninguém podia tirar. Tanto é que aconteceu o Tratado de Tordesilhas, né, que partiu o Brasil no meio, metade ficou para a Espanha, metade ficou para Portugal. Só que o que acontece? Portugal tinha como um rei vir aqui e ocupar tudo? Não tem como. Então, o que o rei fez? Ele dividiu as terras, dividiu em várias faixas de terras e deu para os nobres de Portugal. Tiveram alguns nobres que não quiseram essas terras, que disseram eu não quero, não me interessa. E tiveram aqueles que aceitaram, mas que quando foram ver o tamanho do prejuízo que eles iam ter para cuidar, porque imagina o seguinte, imagina a seguinte situação, eu chego para você e falo assim, Raquel, eu tenho uma casa, ela não tá muito legal, ela tá lá parada lá, eu vou te dar a casa emprestada, você vai reformar a casa, você vai arrumar, pintar, limpar a casa, deixar a casa linda, maravilhosa, você vai mobiliar a casa, você vai arrumar a casa inteirinha, e aí depois, o que você pôr dentro da casa, metade é meu. Mas eu tô te dando a casa emprestada. Olha que maravilha. Você acha que é um bom negócio? Acho que eu não sei. Não é um bom negócio, né? Porque além de você ter que pagar conta de água, luz, etc., você ainda tem que dar metade das coisas que você tiver dentro da casa pra mim. Você acha que é legal? Não, né? Então, é mais ou menos isso que Portugal estava oferecendo para essas pessoas. Portugal falava, olha, te dou a terra maravilhosa para você morar, mas uma porcentagem dessa terra é minha.
Então, o que você fizer lá, tudo bem. Se você quiser construir, arrumar lá, você arruma, mas parte da riqueza que você tirar é minha. Então, por isso que essas capitanias não deram muito certo, porque eles ficaram meio assim, tipo, opa. Eu coloquei no vídeo que você viu que duas capitanias deram muito certo. Uma era São Vicente, a outra era Maranhão, mas não era de Maranhão, não. Eu falei errado, perdão, viu, Raquel? A que deu certo foi Pernambuco. E aí tanto é que essa de Pernambuco deu tão certo que foi aonde começou aqui no nosso país a produção de cana-de-açúcar. Olha que legal. É uma coisa que eu não coloquei no vídeo, que eu esqueci de colocar. Então, eu falei, nossa, eu preciso falar isso para a Raquel, porque eu esqueci de colocar isso no vídeo. Falei uma capitania errada, e na verdade não é isso não, tá? É Pernambuco, que é a capital que deu certo, e São Vicente, aqui pertinho, né, da gente. Foram as duas que deram certo. E com o passar do tempo, o que acontece? Uma curiosidade que eu também não coloquei no vídeo, Raquel. Quando o rei ele ia entregar para esses homens a terra, ele tinha duas cartas que ele entregava para esses homens. Uma era a carta de doação, em que ele doava a terra e falava, olha, a terra é tua a partir de agora, né, emprestada. E a carta foral, que era uma carta que dava todos os direitos e deveres. Por quê? Você tem que lembrar que naquela época, quem é que vivia aqui? Isso é um cabal. Eu não sei. Quem morava aqui no Brasil na época deles eram os índios. E os índios foram usados como escravos. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, o rei pegou e falou assim, olha, lá tem uma galera morando dentro da casa e todo mundo que tiver lá é seu e você pode usar e escravizar. Então foi isso que o rei de Portugal ele entregou para esses portugueses e através dessa carta. Então, além deles poderem usar a terra, ter tudo, usufruir da riqueza, da terra, etc., eles podiam ainda usar as pessoas. Pelo menos era essa carta que o rei achava que ele tinha o direito de entregar para esses homens. Você acha que é meio justo isso? Não é, né? Meio injusto, né? E sabe uma coisa, Raquel, que aconteceu muito também naquela época? Olha, parece piada, mas acontece até hoje em algumas regiões do nosso país. Uma situação chamada coronelismo. O que acontece? É um homem mandando em todo mundo e dizendo, você vai comer isso, você vai viver disso, eu vou te dar tanto, você vai me dar tanto. Então, o que acontece? Isso acontece até hoje no nosso país, essa situação do coronelismo. Até hoje existem em algumas cidades, alguns políticos que se fazem de boas pessoas, de bons cidadãos, mas que na verdade usufruem da mão de obra barata e de algumas pessoas, e isso também é uma situação que não é muito legal e que começou lá atrás com as capitanias hereditárias e acontecem até hoje. E eu não sei se você lembra no vídeo, mas eu falei bem no finalzinho a respeito de uma mulher que ela foi a responsável pela capitania de São Vicente. Eu não sei se você lembra. Ela era mulher do Martim Afonso. E ele não tinha como ficar aqui no Brasil porque ele tinha negócios na Índia. Então ele deixou a mulher dele tomando conta da capitania, coisa que não era normal naquela época, as mulheres terem poder de decisão. E, no entanto, a mulher dele, a dona Ana, é quem cuidava da capitania e era quem administrava a casa, administrava as terras, administrava tudo. E São Vicente foi uma grande potência naquela época.
né? Isso é uma coisa bem interessante também, que também não era muito comum de acontecer naquela época, mas aconteceu. E eu acho que vale a pena a gente falar a respeito disso, porque naquela época, quando tá lá o mapa com as divisões de terra, só tem homens lá, né? Só tem nome de homem. Só que, na verdade, quem cuidava de São Vicente era uma mulher. Olha que legal. Diferente, né? Você tem alguma dúvida, Raquel? Você quer me perguntar? Sim, só que eu esqueci o nome. Ai, mãe, uma dúvida aí. Eu tinha uma dúvida assim na cabeça, sabe? Eu não falei só agora. Nossa, eu me esqueci agora, mãe. Então, depois, como as capitanias elas fracassaram, elas não deram muito certo, o rei então mandou instituir um projeto aqui no Brasil chamado Governo Geral, que aí ele, junto com os portugueses, acabam assumindo a responsabilidade de colonizar e de assumir as terras e começam a transformar através de outro sistema político a retomada do Brasil. Porque foi nessa época também, Raquel, que eles começaram a descobrir ouro aqui no nosso país, que até então eles achavam que não tinha ouro no Brasil. E aí, então, eles começam a ser roubados aqui dentro, né, pelos próprios portugueses, que não repassam o valor para Portugal. Então, eles pegam e começam a querer, então, cuidar do Brasil, porque aí achou o ouro aqui no Brasil, então eles queriam cuidar da terra. Mas, na verdade, o que eles queriam era o ouro. E aí, muda-se o sistema de governança aqui no nosso país para esse governo geral, que vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Não. Então tá bom. Olha, se tiver alguma dúvida, você me manda. Eu vou mandar para você depois algumas perguntas, aí você me responde. E aí a gente vai fechar isso daí, beleza? Então tá bom, Raquel, ó, brigadão. Boa tarde, olha. Não dá nem para ver direito, né? Mas olha, obrigada, viu, Raquel? Beijão. Tchau, tchau, a gente se fala. Tchau.